A gente fica achando que relacionamentos precisam ser turbulentos e cheios de emoções. Mas foi porque o cinema nos ensinou assim. O cinema e a Fórmula 1. Vamos falar das WEGs? Olá! E aí, pessoal, como é que vão vocês? Oi! Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E está começando agora mais um Bifast Podcast. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros, precisam ser rápidos. Como é que vão vocês, pessoal? Vocês estão preparados pro episódio das WEGs de 2025? Pra nós é sempre uma responsa falar de WEGs, porque o nosso episódio das WEGs do ano passado, da primeira temporada, foi o episódio mais ouvido do ano, venceu o Melhores do Ano. Foi o episódio mais popular. É o que mais tem replies, tipo assim, dos mesmos ouvintes ao longo do tempo. Sim! E assim, modéstia à parte, a gente gosta das WEGs e sempre é melhor falar daquilo que a gente gosta. Não, exatamente. Inclusive foi um desafio pra gente, porque a gente sabe que o grid está muito diferente nesse ano, então a gente vai, obviamente, ter coisas diferentes pra comentar, mas a gente queria deixar o episódio diferente do primeiro episódio, então a gente pensou como é que a gente poderia fazer isso, porque o primeiro episódio foi, na verdade, a nossa carta de amor às WEGs, né? Isso, foi um episódio de justiça às WEGs. Exatamente. E como nós estamos na semana de Valentine's Day... Olha que amor, pessoal. E o que mais me impressiona sobre as WEGs, sinceramente, é o quanto de utilidades que elas acrescentam ao esporte. Sim. E como tudo que é útil ao esporte é pauta no Bifast... Exatamente. Está no ar o episódio das atualizações sobre as WEGs. Adorei! Tanana. Adorei! E, como vocês bem sabem, as WEGs, assim como, sei lá, Fernando Alonso, elas são muito subestimadas pelos fãs de Fórmula 1. Sim. Então, a gente pensou que a gente poderia exaltar as qualidades enquanto a gente vai passando meio que uma por uma, assim. Sim. Comentando, contextualizando quem é a fulana, o que ela faz ali, como ela chegou até ali. Olha, mas tu sabe, Gi, eu gostaria de começar contando sobre um vídeo que eu assisti essa semana no TikTok, porque também tem quem diga que o TikTok não é útil, e veja só, estamos unindo duas utilidades, as WEGs e o TikTok. Exatamente. E eu achei muito interessante que era uma menina que fazia uma análise sobre cinema e tal, e vocês sabem que todas essas referências que a gente faz, no final do episódio a gente deixa lá no nosso Insta todas as referências, os arrobas e tal, então isso também fica nos nossos destaques, podem procurar, certamente estará lá. E essa menina tava falando por que todas as comédias românticas ali dos anos 2000 tinham em comum o fato da protagonista ser jornalista. Sim, isso é uma profissão muito comum entre as protagonistas desses filmezinhos, né? Tipo, Como Perder um Homem em 10 Dias. De repente, 30, O Diabo Veste Prada. Muitas jornalistas. Sim, Delírio de Consumo de Beck Bloom. Gente, icônica! Que delícia de ler aqueles livros. E o filme também é muito bom. O filme é bom, ele é um pouco controverso porque ele junta várias coisas dos livros em um filme só. Mas excelente. E isso, na real, não é uma novidade no cinema, porque diz ela, um fato que começou nos anos 20. Olha. Porque o que acontecia? O jornalismo, na época, começou a ser retratado no cinema como forma do jornalista não só noticiar o fato, mas também ser uma figura que era próxima daquela comunidade. Era uma coisa que as pessoas conseguiam se identificar com aquela figura. Ele era tipo um liaison, ele circulava entre os dois mundos, uma pessoa né? que fazia parte também daquele universo. E especificamente nessas histórias das comédias românticas que a gente citou antes, tem uma coisa muito específica, que é o fato de as profissões dessas personagens femininas passarem a ter muita importância, muita relevância para os espectadores. Já não era mais possível que a mocinha de um filme fosse simplesmente uma donzela, dona de casa, ou qualquer coisa do tipo. Sim. E aí essas personagens passaram a ser muito identificadas pelas suas profissões, ao mesmo tempo em que o fracasso delas normalmente se dava pelo fato de elas serem solteiras. Sim. Isso, quem assistiu Como Perder um Homem em 10 Dias, ou então, sei lá, O Diabo Veste Prada, que o problema do relacionamento da Andy é o trabalho, e a solução do problema da Andy é o trabalho, tipo... Sim. Sabe? Eu acho que isso fica bem explícito. E por que eu tô contando tudo isso? Porque é uma profissão também que se presta muito a fazer com que a mocinha e o mocinho se encontrem em praticamente qualquer enredo de filme. Porque jornalista tem em tudo que é lugar. Então as jornalistas, elas vão circular em qualquer circunstância, né? Exatamente. Tal e qual num paddock de Fórmula 1. Vamos começar falando das WEGs pela nossa WEG jornalista de Fórmula 1. Por favor, eu amei que tu falou do Fernando Alonso. Ah! Porque
Tá bom, com licença. Achei ótimo que a gente pode fazer esse gancho. Olha só, pessoal. Melissa Jimenez. Ai, arrasou. Ela é jornalista da TV espanhola. Ela é espanhola, né? Ela é espanhola, nascida na Bélgica, porém espanhola. Ah, é? Não sabia. O pai dela é espanhol e a mãe dela é italiana, se não me engano. Sim. Mas enfim, ela é espanhola e o pai dela, desde que ela era pequena, ele trabalhava com MotoGP. Então ela começou com essa fascinação pelas corridas por causa da moto. Ela sempre sabia que ela queria trabalhar em autódromo e coisa e tal. E ela acabou desenvolvendo uma formação em jornalista e ela trabalhou por muitos anos nas competições de moto. Sim, ela teve não só a oportunidade de sonhar com isso, como Exatamente. de realizar isso e de ser, então, uma jornalista vivendo a sua própria comédia romântica. Exatamente. E a Melissa, ela trabalhou na Espanha, trabalhou na Itália também, na Sky, como comentarista, enfim, jornalista. E as fotos dela entrevistando ele, são muito boas. São muito boas. Porque ele é super profissional e ela também. Sim, mas ele fica ela todo... chama ele de Nano o tempo inteiro, eu acho isso muito bom. E ele fica todo, tipo, sorridente, assim. Aham. Como é que falaram do Hamilton naquele post das atualizações também? Que ele não dá sorrisinho por qualquer coisa. Não vai dar... Ai, gente, fica mostrando os dentes pra qualquer um. Então, o Alonso é assim, mas ele sendo entrevistado pela namorada é outra vibe. Mas eu amei que a gente conseguiu enquadrar eles nessa coisa de comédia romântica, tá? Sim, porque eu acho que Porque tem eles tudo são a ver, muito né? discretos também. Não é exatamente uma Sim. relação que é escancarada. Não, Concorda? eles, exatamente. Mas isso eu acho legal. E é um tema por várias que a gente vai passar aqui. Que são relacionamentos que eles são discretos, mas eles não são escondidos. Sim. Ninguém ri agora, né? Porque todo mundo pensou em alguém. Mas E ela também não tem um estereótipo de ser alguém que estava lá procurando por isso. Sim. Sabe? Porque isso, infelizmente, é algo que assombra as nossas wags. Sim. Que não tem como a gente confirmar pra você se realmente nenhuma delas fez isso, né, gente? Sim. Óbvio. A gente não acha que todo mundo é santo, não. Ao contrário. Mas Inclusive, ela também não se eram leva assim. essa. Inclusive, se eram assim e conseguiram, parabéns, girl bosses, A né? maioria nem consegue. É verdade, então parabéns pela sua conquista, minha filha. Sim, arrasou. Mas eu acho muito interessante porque a Melissa, antes de namorar o Fernando, ela teve um relacionamento super longo com um jogador de futebol. Sim. E eu não sou muito próxima do universo do futebol, ela é um pouco mais do que eu. Como é o nome dele? Marc Bartra. Sim, do Barcelona. Sim, inclusive quando eles ficaram juntos, ele era do Barcelona, depois, Sim, enfim. não é essa coisa tipo a Isa aqui no Brasil que vai se envolver com o homem do Mirassol. Pessoal que... o homem traiu ela depois, Não, mas grávida. essa história até eu fiquei sabendo. Claro, gente. Mas eles se conheceram em 2014, tiveram 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Eu achei que eram só 2. Naquelas fotos do final do ano que envolveram o Alonso nas comemorações de Natal, não era 2? Então, não me lembro. Mas um deles, inclusive, se chama Max. Então a gente pode fazer eternamente a piada. Será que foi o Max que dormiu na frente do Alonso naquela foto? Eu acho que sim, porque restaurante? as outras duas são meninas. Então, o Alonso, ele é oficialmente padrasto do Max. Padrasto do Max. E avô de todos nós. Sim, corta pra aquele clipe do Max ganhando o 4º mundial e o Alonso apertando a bochechinha dele. Ai, que amor! Então, assim, o Alonso, ele, padrasto do Max, já vai ficar a nossa piada meme eterno, né? Agora, nos próximos episódios, quando a gente fizer referência a isso, a gente não vai explicar. Exatamente, Quem vocês já ouviu, sabem. ouviu. Mas eu acho que eles são um casal muito legal, eles são um casal São. muito honesto. Tem a vibe, assim, é que nem comédia romântica, que nem tu contextualizou, assim. E o Alonso já tinha sido casado, né? Sim, ele foi casado com uma cantora, que inclusive depois que eles se separaram, ele continuou, tipo, postando nos stories as músicas dela, continuou, tipo, apoiando a ex, enfim. Apoiar a ex é legal. Agora, se ele tava ali... Dando letrinha. Dando uma tenteada. Não, mas aí era apoio. Sabe? Então tá, se era apoio é legal. E mas... antes disso, teve mais recentemente a Andrea, que também era jornalista. Sim. Só que ela é da Servus, ela é austríaca. E tem uma coisa que eu acho legal do Alonso, que é assim, ó. Ele se relaciona com mulheres que ele considera interessantes. Sim. Sabe? E isso é um padrão óbvio. Não estou dizendo que os outros não fazem isso. Mas... Eu entendo o que tu quer dizer. Tem algumas figuras que se relacionam com pessoas muito diferentes. Vou falar do Carlos Sainz pra me valer do fato de vocês saberem o quanto eu gosto dele e entenderem que eu não estou tocando um hate nisso. Mas a Isa, ela é muito diferente da Rebeca. Sim. Sabe? São pessoas que tu não pensa, nossa, mas o fulano namorou ela. E o Alonso não tem isso. Ele namora meninas muito...
parecidas, assim. Sim, porém, uma coisa que eu acho muito legal, eu acho que, por exemplo, o casal Alonso e Andrea, eles combinavam muito com aquela era Alpine do Alonso. E o casal... Ai, tu acha que tem isso aí? Eu acho que tem essa vibe. O Tá. Alonso bonezinho da Kimoa é a vibe Andrea. Sim. Agora, o Alonso mais tiozão cool da Aston Martin tem mais a ver com a Melissa. Legal. Eu acho que também vai, tipo, na progressão da vida. Aí eu quero saber, Mesmo será que que elas o tenham Alonso uma tem mesma vontade vibe. de ter filhos? Ele já falou que tem. Ele já falou que E aí, ele acha será que que sim. a Melissa embarca no quarto filho? Ah, isso aí é Pô, quatro. filhos pra uma mulher, gente. Não, Talvez as ele mulheres... ame a vibe padrasto também. Não sei, mas... Imagina o filhinho, o Max Alonso. Não, ele não vai adotar a criança. A criança tem pai presente. Não, tem pai, é. Tem pai presente. Mas, enfim... Legal. O Alonso, ele já tá habituado a ser uma figura paterna pra pessoas que não são filhos dele, Tipo, né? nós? Tipo o Bortoleto? Ah, não, é óbvio. Esqueci! Eu tava Mas eu acho pensando que mais nós- na linha, assim, do Pepe Marti, assim, do Bortoleto. Não, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar na gente também. Sim. Nos festers, em todos nós. No Sim. minuto 13 do episódio. Ou 33, depende de quando é que fica Depende. melhor. É literalmente minuto 13. Sim, mas eu falei... Eu falei... Ai, vamos ver se eu não vou ter que cortar alguma coisa, vai mudar a minutagem. Aí Mas, que enfim. passou a sirene antes, talvez tenha que Sim, cortar. talvez tenha que cortar. Mas, enfim, eu acho que eles como um casal, assim, ótimo. E eu faço a fic da comédia romântica deles. Ah, e eu também acho. Sabe? Eu acho que deve ter... Porque eu fico imaginando, assim, como é que foi que ele deu uma trovada nela. Aqui no Sul a gente fala isso, deu uma trovada nela. Ah, é regional a trovada? Eu acho que é regional. É, mas tem jeitinho de, né, Sabe? de gíria gaúcha. Sabe? Como é que... Será que ele deu uma piscadinha no final da entrevista? Ai, quem pegou a referência pegou, Meu, gente. será que Sim. ele cheirou uma florzinha perto dela e deu pra ela cheirar a florzinha também? Que o Alonso é afeiçoado a isso. Aí, Melissa, se quiser, ela é muito ativa no Instagram, Melissa, se quiser comentar Conta aqui, pro Bifest. conta pra nós. A gente ia gostar. Exclusiva no Bifest. Aquela... Ai, olha só, aquele mini divo falou com o Kim Hillman. Eu queria, hein? Ai, a gente podia tentar entrevistar o Kim Hillman, né? E a Melissa também, já. Nossa! Quem? Olha, vambora? Não, se a gente tiver... A gente fala inglês e fala italiano. Sim. E a gente pode estudar E eu espanhol. sou 0,25 melhor em italiano do que tu. Sim, a gente fez uma prova, ela tirou 0,25 melhor que eu uma vez. E a professora odiou. A gente faz piada Que ela porque a tentava nos professora tratar não num pé de gostou. igualdade. Isso, ela não gostou. E a Luísa foi melhor do que eu na prova. 0,25, mas não existe, né, gente? E se tiver As que pessoas ser- não promovem como é que é a rivalidade feminina. Não. Mas e se precisar estudar espanhol, a gente faz um intensivo de espanhol também. Sim. É que o Tu que é português é tudo inteligente, parecido. Giovana, tu faz Todas as isso. pessoas que estudam de verdade espanhol me odiaram agora que eu falei isso. Não, mas estamos falando Mas eu com não- respeito. Exatamente. Inclusive, incentivamos muito. Aprendam outros idiomas, é muito legal. Isso aí. Agora, outra criatura que deve viver também tem uma vibe meio comédia romântica é a Kika Gomes. Não, a Kika Gomes demais, né? Porque Porque assim, ela também frequentava paddocks. o pai dela é piloto, né? Aham. A mãe dela já era WAG, né? Sim. A mãe dela é uma apresentadora conhecida em Portugal. Inclusive, teve um documentário agora da mãe dela, que ela participou. Enfim, mas eu não tô muito por dentro, porque eu, Giovana, do Brasil, não conheço a mãe da Kika Gomes. Sim. Mas aparentemente ela é uma, enfim, apresentadora, ela é uma... Ela é tipo a Cristina Ranzolin do pessoal lá. eu não sei se é um nível Cristina Ranzolin ou um nível mais, tipo, Eliana, sabe? Ai, legal. Portugal é um país pequeno Sim, também, é. não sei qual é a proporção. Legal. E a Kika Gomes, não sei se ela é necessariamente a mais seguida, mas eu acho que ela é a mais influencer, tipo, É, e ela tem... hypada. E ela é uma menina das jovem likes, né? que tem esse aspecto de popularidade e que Sim. não gera animosidade entre as fãs. Porque tem outras Sim. meninas que têm um perfil parecido com o da Kika, que as fãs detestam, né? Não. Nós chegaremos lá. E vejam, tipo, não gera animosidade, obviamente, sempre elas vão ter hater, né? Sim. Mas assim, eu acho que a Kika, na minha cabeça, ela é muito esse estereótipo atualizado de, tipo, da WAG, que vai sair com o piloto Playboy anos 90, sabe? e Ela é corta- esse estereótipo atualizado. E corta a cena, eles parecem se dar super bem, né? Sim, mas... Não é uma coisa assim, idas e vindas, reviravoltas, dramas. Parece que eles se dão super bem. E isso é a próxima coisa que eu ia falar. Quando eu falo estereótipo, não é uma coisa negativa necessariamente. Eu não. quero dizer, tipo assim, essa coisa, tipo, a menina que namora padrão um estabelecido. esportista. É, exatamente. E, inclusive, o Gasly, ele era bem galinha antes da Kika Gomes. Não se ouve mais fofoca de traição, Não de se ouve. coisa. E ele namorou duas Catarinas ou Catarines?
Acho que é Catarina. Com K. E ele arrumou agora quem? Uma Francisca de apelido Kika com K. Eu acho que não tem nada a ver, ele já, entendeu? Tipo, ele deixou essa A fase pra numerologia, trás. uma coisa assim, não explica os casos. Acho que não. Tá, mas enfim. Inclusive, uma das Catarinas, pra quem quiser ver uma reunião das WAGs das antigas, vai no Instagram de uma das Catarinas que ela teve seu momento Regina George, ela foi atropelada por um ônibus. É sério. E aí, Nossa, tu contou isso no outro episódio. várias também, né? WAGs Eu das lembrei disso antigas. agora. Várias WAGs das antigas comentando ali, tipo, melhoras pra ela. Enfim, reunião das WAGs, sei lá, de Ninguém 5 tirou anos o pãozinho atrás. dessa vez. E o Gasly Não. também não foi culpado. Não. Diferentemente da Regina, né? Não, mas a Cade não foi culpada também. Não, mas deu rumor, né? Teve gente que disse que viu ela tirando a Regina na frente do ônibus. Ela fala isso, gente. Ai, gente, enfim, acontece, né, pessoal? Mas... Ai, desculpa. Vai lá, tu que faz essas coisas melhor do que eu. Não. Só que tem um negócio que eu vou dizer pra vocês. A Disney, ela nos ensinou, tá? Eu tinha um chefe que dizia, isso é culpa dos irmãos Grimm. Sim. Ó, a Disney nos ensinou que as vilãs são sempre as mais vaidosas, tá? Sim. E isso é uma coisa que é sabida, é estudada. Sim, desde aquela coisinha do filme adolescente anos 2000, que aí a popularzinha da escola vai ser a vilã. Isso eu acho que é especialmente uma coisa que ferra com o jeito como nós, meninas, olhamos para as outras meninas. Sim, sabe? Rivalidade feminina que tu tinha comentado antes. Exato, pensa, olha, a Sharpay Evans. Uma grande a Blair, injustiçada. A Blair, a Sharpay é a verdadeira protagonista de High School Musical, né? Vocês sabem disso? Sim. A Blair, que não era tida exatamente como uma vilã, mas ela era a malvadinha. Ela era malvada. Mas as vilãs, elas sempre tiveram esse estereótipo de serem muito vaidosas e de usarem também da sua beleza, sabe? Sim. Como forma de manipulação, colocar, né? Exatamente, de estabelecer poder e Sim. tal. E não que a boazinha não seja bonita, mas é uma beleza mais natural, meiga. Não tem essa questão. Sem esforço. Não tem essa coisa da vaidade que é associada com as meninas que são vilanizadas, né? E também tem um outro detalhe, que isso aí, se voltar lá em Adão e Eva, a gente já sabia também, que as mulheres muito bonitas tinham essa sua beleza como forma de tentar os homens, né? Assim, como uma Sim. forma de desviar os homens do bom caminho. Então, se a gente for considerar... Sendo que às vezes ela só é bonita, né? Isso, exatamente. O homem é um... E isso me chamou muito a atenção quando eu fui ver um vídeo do Divo, Kim Illman. Ele atualiza as WAGs também todos os anos, quando começa a temporada, ou um pouquinho antes de começar. E ele não fez o vídeo desse ano ainda, eu tava assistindo o vídeo do ano passado. E aí ele fala da Carmen, e ele, pessoalmente, assim como todas nós, ele gosta muito da Carmen. Sim. E ele conta... Ele com os créditos ainda de conhecer ela pessoalmente, né? E Isso. gostar muito dela. E ele conta que teve um pódio do Russell na Espanha, que ele ficou ao lado dela fotografando, e que ela foi super querida, e que ela é muito natural. E aí ele fala assim, e veja, ele tava fazendo um grande elogio a ela, ele tava falando bem dela. E eu também tô falando bem do Kim, que fique claro. Mas ele fala assim, nossa, quem fica perto dela não tem como não gostar dela. Ela é muito natural. E me chamou a atenção isso, porque óbvio que a gente pode falar da naturalidade de jeito, a gente pode falar de uma pessoa sem frescura, mas me chama a atenção esse aspecto, especialmente porque depois disso, ele conta que a Carmen também é tida como uma pessoa muito relevante na família do George. Sim, que a família dele gosta muito dela, né? Isso, e que o empresário dele atribui a chegada da Carmen na vida do George à maturidade dele como atleta. E me chamou muita atenção, tanto pelo fato da Carmen ser uma WAG muito querida por nós, quanto por ela ser vista como essa pessoa natural, acessível, não tão montada. Aquela menina que talvez a sua avó chamaria da menina pra casar, entre aspas, né? Isso. E como fica, mesmo falando com pessoas esclarecidas, com pessoas que estão genuinamente elogiando uma pessoa que é digna de elogios, né? Como é mais fácil socialmente essas pessoas serem ainda reconhecidas. Sim. Enquanto a gente já falou de
de meninas que são excelentes, e a gente ainda vai falar de outras tantas com N qualidades que não vão ser tão bem vistas porque elas não estão nesse lugar. Exato, exatamente. Sabe? E é muito interessante a gente olhar na internet também, porque às vezes o Kim, a família do George, são pessoas que conhecem ela pessoalmente, enfim. Mas é muito legal a gente olhar pra internet também e ver como algumas personalidades são recebidas de forma diferente entre os fãs. Então, assim, por exemplo, eu achei muito legal que antes de falar da Carmen, a gente falou da Kika, que na minha percepção é uma pessoa que a galera da internet gosta muito também, sabe? Sim. E ela tem mais essa personalidade influencer, ela tem esse jeito mais expansivo, mais... Enfim, ela tá assistindo da garagem de alguma coisa, ela faz careta, sabe? Que é uma coisa muito difícil de se ver, né? Exatamente. E a Carmen também é uma pessoa muito querida pela internet. E de forma alguma eu tô rivalizando elas aqui. Eu quis colocar elas nesse pé de igualdade de duas pessoas que todo mundo gosta. Mas que ela tem esse jeito mais... que em inglês eles falam a girl next door, né? A vizinha. É a menininha, tipo, pra casar, mais convencionalmente agradável, digamos assim. E é um padrão que a gente tem visto muito também nos novos meninos que têm ingressado na Fórmula 1. A gente vê as namoradas cada vez mais discretas, cada vez, assim, querendo manter pra si. E eu acho que um pouco disso é também, não só delas verem esse histórico das meninas que tinham personalidades mais expansivas ou mais expostas, o quanto que elas tomaram na cabeça do pessoal, tipo, de mídia, de internet, de fã. E sabe, isso que tu falou de rivalizar entre elas, eu acho legal, porque eu tava te ouvindo falar, e eu tava pensando assim, nossa, eu acho que a Carmen se daria muito bem com a namorada do Alonso. Eu acho que... Porque elas têm... As duas espanholas, inclusive. Isso. E assim, e tem essa coisa de serem mais naturais, nananana. Mas daí eu pensei assim, poxa, mas a Kika certamente se daria muito bem com a namorada do Alonso. E aí eu pensei, se a Kika se daria bem com a namorada do Alonso e a Carmen se daria bem, por que a Kika e a Carmen não se dariam bem? Exatamente. Mas aí eu já sei, é porque a namorada do Alonso é quem? É a protagonista jornalista. Então ela naturalmente vai reunir essas pessoas. Vai ser difícil a gente pensar em alguém que não se daria bem com ela. Por exemplo, a Carmen é muito amiga da Lily Munihi, que também é outra WEG que a gente gosta muito. Sim. E a Lily tem esse traço natural, como a Carmen também tem, mas ela também tem esse... tem uma coisa muito importante da Carmen. A Carmen, no começo, era tida como uma pessoa que tinha a própria carreira. Sim. E a Lily tem a sua própria carreira, tal e qual a Melissa, tal e qual a Carmen, e a Kika também, que é modelo, e enfim. Isso aí. Sabe? Mas a Lily, ela é adorada pelos fãs, mas de um jeito diferente da Carmen. E eu acho que tem a ver com a personalidade dela. Mas eu acho que, por exemplo, essa comparação da Lily e da Carmen é uma... Da Lily Munihi, no caso, que nós temos mais de uma Lily. Mas a Lily golfista do Alex Albon, eu não acho que ela tenha necessariamente essa qualidade da menina boazinha que a Carmen tem, sabe? Sim. Eu acho que ela vive a vida dela e ela é conhecida por outras coisas além do namorado, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto na Lily é que eu acho ela uma menina super autêntica. Eu acho que ela faz as coisas da cabeça dela do jeito que ela quer. Bem ou mal é uma coisa que é valorizada também. Mas eu acho que ela ainda é um outro caso porque ela não tem essa coisa de ser, entre aspas, só uma WEG. Ela é conhecida por outras... E vamos combinar que hoje em dia... Quer dizer, com o passar do tempo vai ficar mais difícil de uma WEG ser conhecida só por ser uma WEG. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande entre ela é conhecida por só ser uma WEG, ou então ela ficou conhecida por namorar o fulano. Porque, veja, gente, os caras da Fórmula 1, eles são um perfil altíssimo, assim. Sim. Então, assim, obviamente, se uma pessoa meio desconhecida começa a namorar um cara de lá, essa pessoa ela vai ficar mais conhecida. E isso é assim por causa da internet, mas muito antes também, tipo, eu acho que é a conversa da Galisteu e do Senna o tempo inteiro, tipo, mas ela só é famosa porque namorava ele. Sim, ela ficou conhecida por namorar ele, mas qual é o problema disso, sabe? Sim, qual depois é o ela fez o quê? Ela vive disso até hoje, entendeu? Ou ela usou dessa mídia de uma forma boa? Sim, eu me lembro, tipo assim, há muito tempo atrás, quando eu... Enfim, fiquei sabendo que eu era uma criança. Eu não era nem nascida quando deu a função da Galisteu do Senna. Mas assim, eu conhecia a Galisteu como uma apresentadora, tipo uma Eliana, uma Ana Hickman da TV aberta brasileira, sabe? Quando eu fiquei sabendo, porque na verdade ela ficou conhecida porque ela namorava o Ayrton Senna.
Mas eu inclusive, nem tinha essa sensação com ela numa época que eu já conhecia ela, sabe? E eu acho que a Galisteu, ela sofre isso até hoje. Eu acho que isso é um movimento que também, que é muito ainda valorizado por pessoas próximas ao Ayrton. Sim. Sabe? Veja, agora teve a série do Senna e enfim, o papel da Adriane na história foi um papel diminuído em relação ao que de fato aconteceu, inclusive na época da forma como a família lidou com isso. Sim, né? e as duas, enfim, namoradas, esposas que foram valorizadas na série foi a menina que tava com ele desde antes dele ser conhecido. E que foi, de fato, a esposa, né? Que foi a pessoa esposa que casou com ele. E a Xuxa, que era conhecida por outros motivos, tipo a Lili Munihi. Tipo a Lili Munihi. Então, assim, essas meninas, elas tiveram uma, entre aspas, desculpa pra estar lá que, entre aspas, não fosse o interesse, sabe? Pelo menos a narrativa que é construída ao redor dessas meninas. Exatamente. E eu acho que é muito legal a gente colocar a Adriane nessa conversa, porque ela é brasileira e a gente percebe até hoje o quanto é possível se estabelecer esse tipo de discussão, mesmo que não seja nem mesmo mais necessário. Sim. Entende? E eu acho que as WAGs, elas são colocadas sempre nessa régua. Sim. Sabe? Tanto que, por exemplo, a Carmen Mundt, quando ela saiu do seu emprego para mudar de país, então passar a morar junto com o namorado, Sim. porque a relação amadureceu, ela tomou hate por isso, mesmo sendo a Carmen que todo mundo gosta. Sim. Sabe? A Lili do Piastre, que eu não sei falar o sobrenome dela. É Snaimer, eu não sei se fala o Z, se não se fala o Z, mas Não enfim. sei. A Lili do Oscar. Ela estuda engenharia, ou estudou engenharia, não sei se ela já é formada. Segundo o Kim Millman, ela é formada, não sei. E... Kim Millman, uma fonte excelente pro Excelente, eu vou linkar o vídeo dele aqui também pra vocês. Vamos sim. E, assim, a Lili, poxa, ela é formada, então, em engenharia. Não poderia ter um grande rumor sobre, na verdade, ela não gostar do Oscar e ela estar ali, porque pra ela... Imagina uma engenheira tendo acesso às pessoas importantes da Fórmula 1. Mas isso é um ponto que eu acho muito interessante. Que não existe muito a respeito dela. Não, mas eu acho... Não é um hate grande que ela toma. Não é, mas eu acho que a Lili, ela, inclusive, ela como uma pessoa que tem redes sociais fechadas, uma pessoa muito discreta. Sim. É uma pessoa que é um ótimo exemplo pro quanto que a narrativa que é construída pelo público, pela mídia, pode mudar a percepção que a gente tem de uma pessoa. Sim. Porque ela não dá pano pra manga pra ninguém. Tipo, ela vive a vida dela, ninguém sabe nada sobre ela. E assim, quem quer achar isso o máximo, porque aí ela não, entre aspas, não se aproveita do Oscar por uma fama própria. Sim. Quem quer achar isso o máximo, acha. Agora, quem quer inventar uma história de que ela tá ali por interesse, porque não sei o que. Tipo assim, quem quer ser um hater sempre vai achar um jeito de ser um hater. Mas isso é uma premissa pra qualquer hate. Sim. A pessoa que quer falar mal, ela sempre vai falar mal. Enquanto isso, a Lili é um exemplo de uma pessoa que não dá pano pra manga pra ninguém, sabe? Ela não dá brecha nenhuma. Eu vi uma vez no TikTok uma conta aleatória, uma conta dessas que odeia o ex, mas parece que eles ficavam cutucando até encontrar alguma coisa que pudesse ser odiável sobre uma WAG. Um deep stalking. Tipo, sim. E eu lembro que eu fiquei meio chocada quando eu vi aquilo, porque a coisa que eles encontraram pra odiar da Lili do Oscar era que encontraram no Facebook um pessoal que diziam que era, tipo, tio dela, que tinha feito um post com um posicionamento político que a pessoa não concordava. E era uma coisa, tipo assim, gente, se vocês forem me julgar pelas coisas que os meus parentes postam na internet, não, olha só, não façam isso! Vamos aproveitar que eu tô de camiseta branca, eu já vou fazer um pronunciamento em nome do Bifest. Olha só, se vocês forem fazer um deep stalking sobre o Bifest, já aviso, os nossos tios não nos representam. Exatamente. Mas faça meu tipo favor. Assim, eu fiquei acompanhando da Lili, tipo, pô, acharam um tio aleatório dela no Facebook postando não sei o que, sabe? Uma vez também fizeram um negócio da Carmen do Russell, e daí o que acharam era ela, tipo, com um Marlboro vermelho na mão. Sim, ela segurando um cigarro. Ai, meu Deus. Você é um fã de Fórmula 1? Aquela foto do Russell e do Alonso no ano novo. Não, aquilo ali era muito mais comprometedor. Não, aquela dele em Ushuaia com o Daniel Ricciardo, que ele tava de óculos escuros da noite. O que faz uma pessoa botar óculos escuros à noite? Todo mundo sabe.
Mas assim, Tá. é porque quem quer odiar sempre vai achar um motivo. E talvez por isso que as meninas, elas estão chegando cada vez mais discretas, as namoradas. E eu vou fazer uma observação, tá? Eu tava pensando por que a Lily do Oscar não toma o hate por ser engenheira, etc, e por tentar se aproveitar. E eu acho que tem a ver com a descrição, mas eu acho que tem a ver com um outro detalhe também. As pessoas, no geral, elas tendem a preferir quem trabalha. Sim. Então, assim, sempre que parece... Por exemplo, a Carmen do Russell foi tomar o hate dela quando ela parou de trabalhar. Sendo que ela continua sendo uma influencer e deve ganhar bem mais dinheiro, inclusive. Sendo que, na verdade, ela se mudou pra Mônaco e está trabalhando numa empresa de Mônaco agora, né? Tá, não, tudo bem. Mas assim, quando anunciaram que ela ia sair, etc. Então, eu acho também, assim, que quando fica parecendo que a pessoa só quer viver a boa vida... Sim. Eu acho que também deixa com que elas fiquem muito mais propensas a isso. Sim. Não sei se vocês vão concordar. Não, eu concordo. Aquela coisa de, tipo, porque aí vem naquele estereótipo, fulano é uma aproveitadora, só tá lá por causa do fulano. Isso. Enfim. Porque ninguém mais acredita num amor e numa cabana, né, gente? Mas... Tu acredita, Giovana? Claro que não. Ah, tá. Mas os meninos, assim, o próprio Oscar, que a gente falou agora um monte da Lily, mas o Oli Berman, que nas atualizações dos pilotos a gente comentou sobre os enlaces românticos do Oli Berman. Sim. Mas assim, o Bortoleto que tá chegando agora, o Jack Doohan, são meninos que estão O chegando. Isaac Hadjar, a gente não conseguiu nem descobrir se namora. Talvez namore, a gente não saiba. Mas são meninos que estão chegando na Fórmula 1 comprometidos. Sim. E muitos deles com namoradas ou com perfil fechado. A do Gabriel e do Jack, eu sei que tem perfil fechado, assim. A do Oli, confesso que eu não sei. Eu não sei Mas também relacionamentos super discretos. Quando ele namorava aquela Estelle também, mesmo que ela tivesse conta aberta, eram relacionamentos que apareciam muito pouco. Sim, e a do Kim Antonelli, ela é uma menina que ela Parênteses pra namorada do Kim Antonelli, ela né? se relaciona com os fãs. E ela também tem um repertório diferente dessas meninas que a gente falou. Então nós vamos separar os rookies. Sim, vamos entre deixar o Kim Antonelli e os outros. Mas veja, se você não ouviu o episódio do Kickoff, ouça, que a gente fez o que a gente acha, o que a gente gostaria que acontecesse. A gente alinhou as turbinas. Mas eu gosto, eu falei isso naquele episódio, eu vou falar de novo nesse. Eu acho muito bom que essa turma que esteja chegando esteja com uma postura mais sóbria. E isso faz parte também de todo o entorno delas. Sim. Faz parte da quantidade de post no Instagram, faz parte do quanto as famílias mostram as coisas, faz parte do quanto as namoradas se envolvem e se mostram, sabe? Especialmente esses primeiros meses, a atenção é toda voltada pra adaptação deles no esporte. Sim. E eu fico muito contente, especialmente vendo que o Gabriel faz isso, mas que todos os rookies, porque eu acho assim, que significa que estão orientados, não tão deslumbrados, sim, sabe? E eu acho que isso não quer dizer sobre o relacionamento. Inclusive, tem um vídeo muito fofo que é do Gabriel contando pra namorada que ele eu vi o vídeo. Tal, e eles comemoram em casa, sabe? Eu acho que isso são coisas... Conhecer um pouco da vida pessoal dos pilotos, das pessoas que os cercam. Sim. Faz parte de alimentar a curiosidade dos fãs. Sim. Faz parte também de tu mostrar um pouquinho, porque um pouquinho que tu mostra já faz com que tu possa ser mais discreto em relação ao todo. Às vezes é melhor tu mostrar um pouquinho e não deixar o pessoal muito curioso pra ir cavocar em um... Gerar especulações que não são nem verdadeiras. Sim. Sabe? Mas me agrada muito que eles estejam sendo discretos nesse sentido agora. Porque também eu acho que garante certa longevidade deles no grid pra aí, então, serem cada vez com personalidades mais afloradas. Sim. Enfim. Mas, falando sobre a namorada do Kimi... Isso, ponto. A namorada do Kim Antonelli resolveu que ela é a namorada do Kim Antonelli e ela tá ali pra isso. Mas a namorada do Kimi é Eli o nome dela. Não sei como é que... Se tem um jeito diferente de falar. falar. Qual é a nacionalidade dela, tu sabe? O sobrenome dela é um sobrenome, assim... cheio de acentos. Dificílimo de pronunciar, eu imagino... Bom, pra mim é impronunciável, porque eu não sei nem por onde começar. Não, olha, só lendo eu não sei te dizer como pronuncia. Enfim, mas ela tem um daily que o que me segue, eu acho isso maravilhoso, sim, tá? O Bifete segue o daily também dela. Sim, mas a Eli, ela... Eu acho muito legal, porque ela é, entre aspas, low profile, do jeito geração Z de ser low profile. Porque assim, agora também tá na moda de blogueira ser low profile, né, gente? Blogueira ou é low profile. Ou é low profile, isso aí a gente já sabe. Mas tem uma coisa que é muito boa. A Eli
cacareja, bota ovo na galinha. Ela tá assim, ó, prontinha pra ser a nossa próxima WEG favorita. Sim, eu acho que eu vejo muito potencial nela. Eu também. Inclusive, a gente comentou um pouquinho sobre isso, sobre como a gente vê potencial nela no episódio das atualizações. E ela respondeu uma caixinha incrível. Isso que eu ia dizer. E vocês também estão enlouquecidas com ela, que a gente já sabe. Isso que eu ia dizer. Desde então, ela abriu uma caixinha nos stories, deixou o pessoal mandar pergunta, e assim... Gente, conversando com o pessoal. Diva. Primeiramente assim, que ela é maravilhosa de linda também, né? Sim. Tipo, bonita. Não, e o que eu achei muito legal é que assim, ó... nós sabemos o poder que temos. Não é mesmo? Não, e poxa, quantas vezes a gente já viu amigas nossas serem destruídas por causa de relacionamentos ruins? Sim. Sabe? Quantas vezes a gente já viu que tinha alguém tomando uma decisão porque estava simplesmente muito influenciado por uma pessoa? Sim. E quanto mais próximos, mais íntimos essas pessoas são, mais isso acontece. Então é natural que os nossos pares exerçam essa influência importante a nosso respeito. E a gente deseja que sejam boas influências, né? Que nos façam caminhar e sermos melhores, etc. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. E eu fico pensando, o Kimi tá chegando com um menino, né, uma promessa. Ele tá chegando lá pela mãozinha do papi Total Wolf dele, que a gente já sabe. E tem uma coisa muito forte a respeito do menino Kimi, que é o medo que nós todos temos de que ele esteja sendo jogado aos leões cedo demais. Sim. Né? Aquela peixada lá do treino livre foi meio ruim? Foi meio ruim. Se ele conhecer o limite do carro ali, vai ser bom? Vai ser bom. Lewis Hamilton também bateu o carro em Barcelona. Mas isso é normal. Que nem o Kimi? Mas nós não vamos comparar. Tu não começa. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que essa menina, respondendo aquela caixinha de perguntas, ela parece uma pessoa que sabe aonde tá se metendo. Ela me pareceu uma menina segura de si, não de um jeito arrogante, de um jeito legal, de um jeito que, tipo assim... Que vai ser uma boa parceira, vai exercer uma boa influência pro Kimi. Agora, se o Kimi fizer algum problema pra ela, ele que também se prepare, porque ela vai saber lidar com isso. Exatamente, o Kimi tem que andar miudinho ali. Não sei, tá? Mas eu vejo muito potencial na menina aí. Eu vejo muito potencial. Eu gostei muito que na caixinha alguém perguntou sobre como é que ela tava se sentindo sobre talvez ter, enfim, mais exposição a hate, mais exposição a não sei o que, agora que o namorado dela tava indo na Fórmula 1. E se ela tava assim, preocupada com isso. E a resposta dela foi que ela não tava preocupada com isso, porque ela e o Kimi se conheceram no kart. Ela também corria kart. E ela falou... Que já é uma coisa muito legal, né, gente? Sim. E que ela já passou por tanta merda no kart, de gente tacando hate nela por ser menina, por não sei o que ela achou que não ia superar aquilo. Sim. E eu também gostei muito da forma... Veja, isso é uma pessoa que o tempo inteiro estabelece limite, se posiciona, sabe? Toma decisões, isso é muito legal. Mas teve uma das respostas que eu não lembro pra qual pergunta, mas não vai importar porque eu vou dizer, que ela falou assim, olha, eu gostaria de ser conhecida pelo meu nome. Vão me conhecer por ser a namorada do Kimi. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Sim. Sabe? Tipo, sim. Porque às vezes também, a gente tem que... Às vezes não sempre, a gente tem que comprar a nossa história, sabe? Claro. Até porque, se a gente for pensar... me digam assim, como que a gente destrói a reputação de um homem? É mais difícil do que tu destruir a reputação de uma mulher, né? Porque, veja, eu não tô falando de crimes, tá? Ai, poxa, o fulano de tal cometeu um ato racista. Bom, ele cometeu um crime. Eu tô falando assim, porque pra tu destruir a reputação de uma mulher é facilíssimo. Uma sextape destrói, vazão nudes destrói, uma talaricagem destrói. Qualquer fofoquinha medíocre destrói. Isso. Olha... Eu já vi, não sei vocês, acredito que também, eu já vi mulher ser chacota por ser ou estar solteira. Um homem nunca receberia um deboche por estar solteiro. Sim. Ao contrário. Por exemplo, atenção, está começando agora o Minuto Carlos Sainz. Porque... O Minuto Fernando Alonso já teve, se alguém quer me cobrar. Já teve? Já teve, gente. O Alonso arrasou nesse episódio de Começou o episódio. Até eu falei no Minuto Fernando Alonso. Olha só. Rebecca Donaldson. Menina escocesa que namora o Carlos Sainz. Que hoje é discreta e no início era acusada de estar vazando as imagens deles nos jatos privados. Mas não foi o Kim Millman que tinha falado, que meio que deu o furo de que eles estavam juntos? O Divo falou uma coisa que eu achei maravilhosa. E o quê? Ele falou assim, eu reparei que essa menina tava indo no paddock. E o que eu fiz?
Não falei pra ninguém, mas tirei uma foto dela e pus na capa de Women of the Paddock. Women of the Paddock, quadro do Kim Millman. Que ele faz os relógios do paddock, as bolsas do paddock, os sapatos, os homens e as mulheres. Isso. Sim, o Kim Millman, ele, olha, tava aqui assim, ó, de ter pensado no Bifest. Quase. Pouco. Tava muito próximo. Porque a Rebecca, enfim... Tu entendeu que ele fez uma coisa meio Taylor's version na pista dele sobre a Rebecca? Não, ela deixou as pistas, ele sacou ali o que tava acontecendo, mas ele fez o dele, né? Eu amei, tá? Demais que Millman. Mas a Rebecca, pra quem não acompanha televisão de reality, enfim... ela já era conhecida antes de namorar o Carlos Sainz. Ela é uma modelo, né? A profissão dela oficial é modelo. E ela tem uma marca também, não tem? De roupas ou etc. Ah, não sabia. Acho que ela tem uma marca também. Bom, enfim. Mas eu conhecia ela como a ex-namorada do Scott Disick, que é o pai dos filhos da Kourtney Kardashian. Sim! E... são esses que ela não mostra mais? Ou é a Khloe que não mostra? As crianças. Ah, não sei. Eu tô meio por fora do universo Kardashian. Faz um tempo que eu não acompanho mais. Mas eu conheci a Rebecca como a ex do Scott. Que, aliás, por muitos anos o Scott era, tipo, a melhor pessoa ali. O mais engraçado do clã Kardashian. Depois demos fora aí, não depois mais. Ficou meio duvidosa a coisa. Depois ficou meio duvidosa a coisa. Mas eu fiquei pensando porque uma outra menina que também é ex do Scott Disick é a Sofia Richie. Mas eu acho que a Sofia e a Rebecca, elas fizeram um movimento muito parecido. Aham. De que as duas tiveram esse momento mais Kardashian das suas vidas. E aí elas estão agora. É pura estética old money. Sim. Enfim, teve toda uma movimentação. Não quero dizer que é só seguindo tendência, que não é uma coisa genuína. Longe disso. Mas me chama a atenção dessas duas figuras. Que eu acabei, tipo, reunindo por um motivo nada a ver, que é o Scott. Sim. Mas que elas fizeram esse caminho. E que a Rebecca do Carlos Sainz... Foi só uma fase aquela. Foi só uma fase. E a Rebecca do Carlos Sainz agora, inclusive... Teve uma certa rejeição pela parte dos fãs quando eles começaram a namorar. Porque a Rebecca que o pessoal conhecia era a Rebecca de antes. E ela foi vista como uma alpinista, como uma interesseira. Eu acho que ela é uma das que recentemente mais tomou esse hate clássico de uma WAG. Eu acho. Porque na época também que vazaram enfim, saíram as primeiras fotos deles juntos. Foi uma função, tipo, que foi uma amiga dela quem postou as fotos. E aí a amiga tinha um perfil privado e ela meio que... Ela desprivou o perfil só pra postar as fotos. E teve uma função que foi articulado, foi não sei o quê. E teve uma outra coisa também, tá? Primeiro que a Rebecca não aceitou ser ficante fixa do Carlos Sainz, o que eu achei correto. Parabéns, porque pro Carlos Sainz dar uma de Lando, faltava pouco. E tem um detalhe. A ex-namorada do Sainz, a Isa... Era uma figura muito querida pelos fãs. Sim. Era uma figura que eles namoraram acho que 5 anos, 6 anos. Foi bastante tempo. Tinha esse estereótipo Carmen Mundt de ser natural, de ter... A Isa é uma jornalista, né? De ter acompanhado a ascensão do namorado, sabe? Então ela também servia mais era agradável aos olhos. Ela seguia mais esse estereótipo da menina perfeita que não é interesseira, sabe? Exatamente. Apesar de que também ficou conhecida e hoje ela tem um podcast de moda, ela... Enfim, trabalha como influenciadora. Isso aí. E assim, foi uma mídia gerada pelo relacionamento. Mas, de novo, ela estava no lugar de ser bem visto. Exatamente. E eu acho que a Rebecca foi uma das que mais tomou hate por causa disso nos últimos tempos. Se não a Rebecca, eu acho que a duplinha de Ferrari dela, a Alex, né? Também, mas porque e a namorada do Leclerc, ela perfil fechado também, não tinha? Ela tinha o perfil fechado e eu lembro quando ela abriu o perfil, o pessoal ficou tipo, olha, mais uma se vendendo, exploradora, não sei o que, não sei o que. E enquanto não abriu o perfil era porque não abria, daí quando abriu foi porque abriu. Exatamente. Mas eu acho que o hate da Alexandra, não sei como é que, enfim, ele é muito mais relacionado a ela ser namorada do Leclerc do que qualquer coisa em relação a ela. Porque eu acho que, enfim... A Ferrari destruiu o Leclerc, né? Sim. A Ferrari colocou nos ombros dele um peso que fez muita gente detestar ele. E do outro lado da balança fez muita gente gostar só dele muito. Não, e eu acho que o Leque, assim como o Lando, eles têm em comum que eles têm
muitas fãs mais Não jovens. é uma namorada que eles têm em comum. Não. Eles têm muitas fãs mais jovens É. que talvez se sintam um pouco protetivas em relação a Sim, ele. é. Então eu acho que eles têm essa coisa de uma fanbase mais passional. Sim. E isso vai ser ruim pra quem quer que seja a menina que tá namorando eles na vida real. O Hamilton tem isso também. O Hamilton tem problema desse com as meninas também, só que o Hamilton, ele não tem Ah. namoros abertos nos últimos tempos. gente, não. o Hamilton é da turma das antigas. Ele é da turma do Fernando Alonso. Vai ver muita gente se aposentar ainda naquele grid. Ele já sabe muito bem como driblar as coisas que ele quer driblar. Não, e ele já teve um relacionamento super exposto que foi com a Nicole Scherzinger Uma das melhores Pussycat wags Dolls. que nós tivemos. Uma das melhores wags que recentemente decepcionou a Giovanna aqui pelo seu posicionamento político. Sim. Mas foi uma grande wag, a gente adorava ela. Sim. E eu acho que ele já... Enfim, ele já teve casos mais públicos também, enfim. Eu acho que... E agora ele tá meio por fora dessa onda dos Leclercs, dos Landos, porque ele tá solteiro. Mas tomara que ele Inclusive- oriente o Leclerc. Não, e Não, inclusive... mas o Leclerc é bem resolvido. O com isso Leclerc é também. bem resolvido com a menina dele ali. Eu não vou falar do Lando, mas enfim. Ah, o Lando é bem resolvido também, isso que as fãs não aceitam. Mas inclusive a menina que nós tínhamos associado ao Lewis no episódio de atualizações, a Kate Lee, já está com um namorado assumido que não é o Sim. Lewis agora. Eu tinha uma amiga que era assim, ela ficava com o cara enrolava ela. Aparecia com Aí, outro. dali a pouco, ela botava um ponto final, ele aparecia namorando. Ela brincava que ela fazia o treinamento intensivo e eles namoravam com Ai, coitada. Foi tipo, tô brincando, não foi, nem conheço Não, ela. mas a Kate, que tava tipo assim, será que tá com o Lewis, será que não tá? Apareceu numa viagem de esqui com um outro cara. Sim, assumidíssima. Isso aí, então... Mas inclusive, o- no fotodump dela, ela tirou foto do lado de um helicóptero. E no helicóptero tava escrito Hamilton, né? É tipo o Carlos no barquinho da Williams no vídeo do Drive to Survive A que gente postou, tá? Vocês não deram nada por aquele vídeo e tava tudo dito ali. Tava tudo dito ali. Tá? E o Hamilton deve ter entendido o recado, sabe por quê? Porque quando foi na hora de escolher o nome do cachorro, vocês sabem o que ele escolheu. Vocês sabem o que ele escolheu, né, E pessoal? o Liam Lawson teve um problema de gestão de crise com a namorada recentemente. Sim, a namorada dele, Mediciner, né, se formou agora. Ele levou flores do Zafari, eu falei pra vocês. Sim, dos África dos Estados Unidos. E ela também se posicionou politicamente na época do Covid, meio anti-vacina no TikTok. Que é uma coisa que os pilotos não costumam fazer, né? A exceção do Hamilton, que costuma exercer mais a sua voz política, digamos assim, né? Para pautas que são importantes pra Inclusive, ele. a FIA nem quer mais deixar eles falarem isso, né? Ah, mas imagina que vai querer, né, gente? Não. Mas eles, por exemplo, não tomam hate, né? Sim, Porque não isso falam. é uma coisa, porque assim, olha, enfim, a gente não discute muito política no podcast, mas gostaria muito de falar que eu sou a favor das vacinas. Ah, o Bifest é a favor das vacinas. Porque isso vai ser a Então favor... vai ficar falando, parece que eu não sou. Não, tu Eu é sou. também. Mas porque isso vai... Eu vou falar disso porque isso vai fazer sentido no meu argumento. Tipo assim, olha, a menina do Liam Lawson é contra vacinas, eu sou a favor. Tipo assim, enfim, acho bizarro alguém ser contra, acho. Mas assim, independentemente disso, a menina foi canceladíssima. Alguém sabe a opinião do Liam Lawson sobre vacinas? Ou do Lewis Hamilton, do Leclerc, do Carlos Sainz, de sei lá o que. Tipo assim, eu acho que também é muito fácil a gente... Tocar a pedra em quem coloca a sua voz nas coisas. E tipo assim, aí então quer dizer que todos os pilotos eles são perfeitos só porque a gente, na verdade, não sabe o que eles pensam. Sim. Sendo que, na verdade, se a gente fosse ver bem, a gente provavelmente não ia se agradar de muita gente que tá ali. Uhum. E, então, eu acho que, assim, é uma crítica que, do meu ponto de vista, é válida, porque eu, pessoalmente, discordo dela, assim, eu e a Organização Mundial da Saúde. Mas, assim... Ainda bem. Mas, enfim, eu acho interessante a gente colocar em perspectiva sobre o quanto que isso repercute de uma forma diferente quando é uma WEG e quando é um piloto, sabe? Sim, e isso eu acho que cabe uma escada para um outro ponto que eu também gostaria de trazer, que é sobre o espetáculo que se forma na volta desses casais e na volta da própria Fórmula 1. Sim. Por quê? E eu vou falar de novo de cinema, porque esse vai ser um episódio Porque tu tá dedicado muito às comédias cinéfila. românticas. Tá na vibe do Oscar. Mas, vocês lembram quando ano passado teve Anyone But You, e aí então teve o hype da musiquinha, que todo mundo saía do cinema e se filmava feliz depois de ter Staring at the assistido. blank page before you, open up the dirty window.
Que é a música do The Hills, né, gente? É a música que ficou conhecida primeiramente como The Hills, a série que originou de Laguna Beach. Outro clássico pra quem aprecia TV reality, que nem eu. Sim. Mas enfim. E pra quem acompanhou a ascensão das primeiras blogueiras, Lauren Conrad. Sim. Que o meu pessoal, por exemplo, não gosta da Lauren porque a gente acompanha os realities, né? Sim. Mas enfim, teve esse hit no cinema. E aí, o filme olha só. com a Sydney Sweeney e o Glenn Powell. Isso. E o que aconteceu? Não se sabe se um fã foi assistir, resolveu e teve a ideia de fazer o vídeo viralizou e daí todo mundo fez, ou ninguém sabe, tipo, se foi o ovo que veio primeiro, foi o ovo ou foi a galinha, entendeu? Dessa trend de filmar o filme. Isso. Por quê? Com a música que eles tocam no filme. Porque qual era a trend? As pessoas iam no cinema, assistiam ao filme e essa música, ela terminava o filme. E aí as pessoas se filmavam felizes por terem assistido a melhor comédia romântica dos últimos tempos. E aí colocavam a música e essa era a trend. Tu assistia pra ficar feliz com aquilo. Entendeu? Tipo, era essa a ideia. E aí ninguém sabe se aquilo foi uma coisa plantada pela produção ou não, mas de fato pegou. E o que aconteceu? A produção do filme aproveitou esse hype e eventualmente os atores e as atrizes repostavam essas pessoas. Sim, eles entraram na onda da trend. Isso. E aí as pessoas começaram a fazer o quê? De formas de que os atores e as atrizes fossem notá-los. Sim. Fossem falar com eles, fossem repostar os seus conteúdos, etc. Tu, inclusive, fez um vídeo dessa trend, não fez? Eu fiz. Vocês querem que eu... Ai, gente, eu fui ver. Vocês não acreditam. O dia que eu fui assistir esse filme. A Giovana foi comigo. E a Pri Sim. também. Pri ouvinte do pódio. Vocês querem que eu poste... Ai, gente, o dia que eu fui... Foi quando anunciaram que o Hamilton ia pra Ferrari, né? E quem ia sair era o Carlos Vocês Sainz. acreditam? E a minha trend foi sobre isso. Sim, a trend que tu fez do filme foi sobre... Enfim, não consigo parar de pensar no Carlos Sainz. Que eu fui ser feliz Que bem ou assistindo mal. o filme pra tentar esquecer o que tinha acontecido com o Carlos. O padrão da tua vida, né? Carlos Sainz na sua mente. Sim, vocês acreditam nisso, Tu gente? devia postar no Bifest esse vídeo. Eu vou postar. Mas... Tá, mas ó, por que eu tô falando dele? Porque várias esposas e várias namoradas, elas entenderam o hype Sim. da Fórmula 1. E elas usam isso pessoalmente e também profissionalmente, Sim. mas de uma forma a não se aproveitarem de um jeito ruim, porque tu te aproveitar de alguém, né, normalmente não é uma coisa boa. Sim. E eu penso muito na Kelly Piquet quando eu penso nisso. Por quê? A Kelly, olha uma observação que o Kim trouxe no vídeo dele também. Ela é sempre vista no paddock, mas normalmente não se vê a Kelly e o Max chegando juntos. É verdade. Tá? Veja, é uma observação dele. Provavelmente eles já chegaram juntos muitas vezes, tá, gente? Enfim. Sim, é uma observação do fotógrafo que fica ali na Isso. frente vendo todo mundo chegar. E também é muito difícil você ver a Kelly e o Max numa situação de paddock longe do pódio. Sim, a Kelly tá sempre lá quando o Max pega um pódio e ela tá lá na Isso. cerquinha pra cumprimentar ele. Veja, com a Penélope já não é isso aí. A Penélope faz e acontece lá na... Mas isso é uma boa observação, porque se a Pi tá junto, aí a Kelly circula mais pela garagem, vai lá Isso. onde o Lando tá pra dar um oi pro Lando. Até porque é uma criança, né, gente? Deve ser difícil tu segurar a criança entretida vendo uma tela, sei lá, 12 horas em 3 dias de corrida. Sim. Mas eu achei muito, muito, muito curioso, porque a Kelly é uma pessoa que ela aproveita do hype pra ela, sabe? Ela entendeu o que era aquele show, mas se tu for perguntar pra qualquer um de nós, provavelmente a gente diria, nossa, a Kelly tá sempre com o Max no paddock. A gente lembraria das fotos deles abraçados comemorando, né? Deles se abraçando, ele ainda com capacete. Tem muitas imagens que vêm à nossa cabeça da Kelly no paddock com o Max. E, na realidade, fruto da observação de uma outra pessoa que tá sempre lá, normalmente eles não estão lá juntos. Mas a forma de mostrar isso, o jeito que eles aproveitam esse hype, faz com que as pessoas não tenham uma má impressão disso. Sim. Porque também poderia ser um motivo de boatos, né? O fulano nunca tá com a ciclana, nunca tão perto. E não só não é motivo disso, como eles mostram.
E eu acho muito curioso isso, porque assim, a gente vê muitos influenciadores no paddock. E esses influenciadores, eles também entenderam o hype. Sim. E como essas WEGs mostram de um jeito diferente Sim. o hype. E de uma forma, por exemplo, assim, um influenciador, às vezes, ele tem acesso à mesma coisa que a WEG tem. Às vezes ele é convidado pra garagem, às vezes ele... Exato. Enfim, mas é de uma forma diferente que aquilo é mostrado, que aquilo é visto. Não sei se é por causa de um senso de normalidade, mas, enfim, até uma coisa que engana quem tá assistindo, porque às vezes... O acesso total é uma ilusão do viral. Sim! É o viral que te dá essa ilusão, não, entendeu? Inclusive, é impressionante às vezes a gente pensar nisso, mas assim, às vezes tem uma pessoa que sonha, meu sonho da minha vida é ir numa corrida de Fórmula 1, o sonho é numa corrida. Se tu vai numa arquibancada, tu não vai ter a mesma experiência de uma pessoa que tá lá dentro. Eu sei que pode parecer óbvio, mas às vezes a gente romantiza essa coisa da pessoa que vai postar a foto porque tá lá dentro, tá na garagem, ou tá na hospitalidade, e aí... tudo mais, sabe? Sim. E são, na verdade, experiências muito diferentes. Claro. Tu vê de uma arquibancada e tu tá lá dentro. Óbvio. Então, assim, às vezes até isso acaba iludindo porque a gente vê uma imagem muito diferente. Sim. E eu não sei o quanto que isso não tem, tipo, duas camadas. Tem a camada influenciador e depois a camada WEG também. Claro. Porque tem essa questão delas se protegerem, delas não quererem mostrar tudo, delas estarem acostumadas a estar naquele lugar, então... Sim. Nem tudo pra elas é novidade, ou quase nada é novidade. Enfim, né? Às vezes também é um final de semana ruim dos namorados e maridos. E daí, normalmente, quando isso acontece, isso também se reflete nas coisas que elas mostram, de mostrar mais ou menos, né? Em sinal de apoio, de respeito também. Sim. Enfim. Tanto que se alguém quer passar desapercebido num paddock, consegue, né? Completamente. Porque o que a gente vê é um recorte mínimo. Tipo, lá a namorada do Joe Guan também, que não tava lá e não aparecia. Por pedido dela, da família do Joe e tudo mais. As filhas do Vettel também, que nunca, não tem uma foto delas num paddock, porque não é que elas não iam, é que, tipo, a família pedia e o pessoal respeitava. Então, isso são alguns exemplos, mas pra ilustrar que o quanto que o que a gente vê é um recorte, sabe? É um recorte do que as pessoas querem mostrar. Exatamente. Por exemplo, a esposa do Huckenberg, a Eagle Huckenberg. É a Egler. Ai, se fala Egler. Sim. Ai, eu achei que era Eagle. Tipo uma águia. Sei lá. Ela gosta de ser Egler. chamada de Sunny. É, isso É, que a importa. Sunny. Ela é o quê? Crocheteira. Sim, gente. Quantos Gente. de vocês não se identificam com isso? Eu. Tu? Não, a Sunny, inclusive, ela fez um chapéuzinho de crochê pro Kim Il-man. Não, e ela fez Buckethead do jeito que ele usa. Do jeito que ele usa. Kim. Giovanna, bota na tela. Tá na tela do Bifest. Ai, que amor, eu acho isso muito fofo. E pra quem estiver ouvindo pelo Spotify, no Instagram do Kim Il-man vocês encontram isso também. Sim. E vamos linkar o vídeo também do Kim Il-man falando Vamos, dos WEGs, vamos, que aí vamos. ele põe as fotinhos também. E quando ele fizer a atualização dele desse ano, a gente avisa também. A gente avisa também, claro que sim. Mas eu acho legal isso do chapéu de crochê, porque a gente tá brincando e tal. Mas, primeiro, é uma atividade profissional dela, né? Ela vende as coisas de ela crochê. tem a marca dela. E ela foi fazer esse carinho pra ele, entendeu? Porque são pessoas com quem eles convivem sempre, nananã. E é uma relação que, assim, meio que a gente nem saberia que existia. Exatamente. Sabe? E também, por exemplo, a namorada do Ocon, a Flavie, ela fez uma observação muito interessante da primeira vez que ela foi ao paddock, que eu acho que vem de encontro com isso. E ela falou assim que ela não tinha ideia do quanto ela seria exposta de forma tão rápida, com 3 fotos deles chegando juntos no paddock. Mas eu me lembro disso, que Sabe? ela E ela saltou em seguidores. Foi uma e coisa ela assim. não falou isso como se fosse uma coisa ruim. Só que ela não entendeu. Ela não tinha essa expectativa. E assim, e ela imaginava que era outra proporção. Aham. Entendeu? Ela ficou muito surpresa com a proporção que aquilo tomou. Sabe? E eu entendo isso perfeitamente. Não por ter vivido, obviamente. Mas eu imagino que seja uma mídia tão grande que não tem como uma pessoa de fora ter ideia disso. Não tem como, mesmo alguém sabendo que vai ser exposta, que vai ser, né, e tal, mesmo sabendo, não tem como a pessoa medir o impacto disso antes de viver. Não, e isso eu pensando assim, porque a Flávia, ela é estudante de medicina. Ela não foi Miss. Ela foi Miss Côte d'Azur. Ela é belíssima. E concorreu ao Miss França, pelo que eu entendi. Será que ela não seria também uma menina que seria muito amiga, por exemplo, da Lily do Oscar? As duas estudantes, as duas fazendo as suas próprias coisas. Mais discretas. Se a realidade Ocon e Oscar na Alpine tivesse acontecido, seriam besties. Seriam bestes, mas que bom que não aconteceram. Que bom Elas que
podem não ser aconteceu. besties do Paddock. Agora, dito Não isso... precisa fazer isso, gente, de novo, nem com um nem com o outro. Não precisa, gente. Agora, dito isso, tipo, da surpresa de ganhar muitos seguidores, também imaginou o choque do pessoal do BBB que tá saindo vendo que não tá ganhando seguidor, né? Também deve ser um choque, mas, olha, né? eles... Porque aí tinha a expectativa de ganhar muitos seguidores. Sim, mas pros espectadores também tá um choque do quanto eles são chatos. Sim. Então, né? É uma Acontece. via de mão dupla. Mas eu acho que a gente falou muito de quem tem namorada, enfim, tirando as vagas menções ao Lando ao longo do episódio. Não, nós não fizemos menções ao Lando. Nós ficamos dando letrinha como se o Lando fosse ouvir o episódio. Sim. Não vai assumir a menina. Ou a Maggie. Nunca. A Maggie fala português, ela pode ouvir o Bifast um dia desses. Mas é que a Maggie, ela tá bem resolvida. Será? Gente, mas será que a Maggie acha que tá tudo dominado? Será que Como é que eu vou saber? Será que ela tem a expectativa de ser assumida? É exatamente isso, ou será depende que da tá tudo expectativa. bem pra ela? Depende da expectativa dela. Ó, tomara que esteja tudo bem pra ela. Sim, pelo bem dela, né? Óbvio. Óbvio. Mas assim, eu acho que chegou um momento do podcast que, aliás, está longuíssimo, que nem vocês gostam. Mas da gente dar uma olhadinha pros solteiros. E eu acho que eu queria te convidar a gente fazer um exercício Já aceitei. de pensar... Quem são os solteiros? Ó, a nossa lista, não sei se ela tá correta, mas é o que a gente estipulou aqui vendo pela internet. Tem o Lando, Correto. o Yuki, O Yuki não se sabe. porque ele namorava uma RP da Alpha Tauri, olha só o que eu precisava falar. Da RB, Visa Cash App, enfim. Visa que não saiu com a saída do Daniel Ricardo. A Visa continua lá pelo Radiar, né? Aham. Inclusive, Pode começar a explicar por que o Radiar foi? Ué, gente. então, mas ó, eu concordo, mas também quem que a Red Bull ia colocar ali? Bom, sim. Enfim, E o mas... Radiar? Ele é solteiro? a gente não encontrou resquícios de uma namorada do Radiar, então ele tá na lista. O Lewis tá na lista. E o Lance? O Lance, confirmadíssimo solteiro. Não, o Lance com comportamento de solteiro. Sim. Um grande faster, Lance Stroll. Que assiste os stories do Bifast, vocês sabem. E da G. Becker Ramos. Sim! Mas quem sabe a gente não olha pra eles e pensa, tipo, qual seria o perfil de WAG que daria certo pra eles? Sim, vamos começar pelos mais difíceis. Lando Norris. Lando, tá. Mas pra dar... Qual é a definição de dar certo? O Lando... Relacionamento duradouro é dar certo? Não, dá certo. Vamos considerar pessoas que vão ser assumidas por eles e que vão viver esse namoro de forma pública. Sim. Tá? Porque o próprio... e eu tô dizendo isso porque o próprio Lando diz que ele não vive um relacionamento. Sim. Então vamos considerar que é um relacionamento público. Sim. Né? Dos quais alguém pergunte, você é solteiro? E eles digam, não, eu estou namorando. Sim. Tá? Dito isso, o Kim Antonelli que abre o olho dele. Que eu acho que uma menina tipo a namorada do Kim seria ali um tipo pro Lando. Porque tem que ser alguém, gente, que saiba pôr limite. Não, eu concordo, mas eu acho que eu vou levar essa interpretação pra outro lado. Eu acho que o Lando... Eu tô escorregando aqui. O Lando vai ter que ativar o arquétipo dele de família Addams. Tá? Vai ter que ser uma coisa meio Gomes e Mortícia. Tu acha que tem que ser alguém, tipo, bem mais alta que ele? Pode ser, mas tem que ser, ele tem que ser uma menina, às vezes uma menina mais velha que ele, ou mais alta, que nem tu sugeriu, mas tem que ter aquela coisa, o Gomes, ele é obcecado pela Mortícia. Não. O Lando, ele tem que estar obcecado pela menina. Não, Giovana, mas tu não me decepciona. O cara tem que estar sempre obcecado por ti. Ponto. Tá, mas o Lando... Não, e olha aqui, é isso que eu tô dizendo, tem que ser uma pessoa que vai colocar um limite nele. Um limite tipo a Mortícia? físico, entendeu? Ela é mais alta, ela vai olhar pra ele assim, ó. Entendeu? Ela pode fazer aquele story da pulga aventureira. Mas mas aí que tá, tem que ser mais alta. Do que eu tô falando. E tem que ser uma alta que não tem medo de botar salto. Eu acho que não. Não. Eu não gostei da tua ideia, Giovana. Ai, tem tá, que porque ser... tá uma hater minha. Não, tem que ser uma guriazinha padrão. Então, mas esse já é a Magui. Não. Mas que coloque esse limite nele, entendeu? Tipo uma Kika Gomes. Isso aí. Dá um chá. E aí depois... A Kika Gomes e a Magui estão brigadas, elas eram amigas, não são mais. Então, por que será, né? E aí... Não, o Lando não tá metido nisso. Não, acho que não também. E aí tem que ser alguém que coloque limite no Lando. É isso aí, gente. Não, mas eu acho que a gente tá de acordo com essa vibe, assim. Tu achou, Giovana? Eu achei, porque basicamente a gente tá... Alguém que tem que se impor ali. Isso aí. Dicas pra você, Lando. Mas aí pro Yuki... eu gostava do Eu ia dizer a mesma coisa.
Eu gostava dele com a RP lá da equipe. Sim. Eu acho meio comédia romântica também. Quem sabe porque é uma profissional da comunicação também tem essa vibe. Isso. Quem é quem é a turma jovem? A turma jovem. Falou a senhora de 60 anos. Não, mas né? quem é a turma jovem ali nos social medias? Sim. A gurizadinha que tá começando a trabalhar como jornalista no paddock. Sim. Vamos fazer, não tem ninguém pra fazer os lados do Yuki. Mas enfim, eu gostava dele com a RP. Acho que tem tudo a ver, assim. Quem é fanfiqueira vai gostar, porque as fanfiqueiras gostam dessas coisas comédia romântica. Isso, eu gostei também. Pro Lewis, tem que ser... Eu acho que vem aí, hein? Quem que tu acha que vem aí? Não, uma pessoa específica eu não sei. Mas eu acho que esse ano que faz parte da era Ferrari, a era vitoriosa, faz parte do branding ter a WEG ali. Não, eu concordo e, na minha opinião, tem que vir tipo uma Mal Clooney, assim, sabe? Sim. Tu entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Uma pessoa assim que ninguém nunca ouviu falar, mas que é ela muito foda. Que ela é maravilhosa. Linda e inteligente, maravilhosa. E arrebatadora. Exatamente. Isso aí. Pra encarar o namorado Lewis Hamilton. Uma das irmãs do Bifest. Brincadeira. Lewis Hamilton. Gostaria de apresentar pra a minha irmã. Não, eu tô brincando. Mas eu concordo contigo. Eu acho que vai ser alguém de fora. Sim, vai ser uma Mal Clooney. Isso aí, gostei. Ou teria que ser, né? Pelo menos, enfim, minha opinião. Isaac Hadjar, eu confesso que não tá na época de namorar. Tu imagina que uma mulher passa na mão daqueles cantadinhos? Não. Eu achei que você ia falar porque ele é Rook, ele tem que focar no trabalho. Não, os outros também tem, mas estão com umas namoradas decentes, nós vamos autorizar. O Isaac vai... Não, gente. Eu ia dizer, eu não sei se eu me sinto... Como é que era aquele meme da Glória Pires no Oscar, que ela não podia opinar. Não podia opinar sobre isso. Não seja esse meme, porque ela foi mal vista. Não, mas eu não sou obrigada a saber da vida do Isaac Hadjar também. Eu ia falar isso. 1h15 de podcast. Eu não sou obrigada a saber da vida do Não Isaac sou mesmo, eu vou defender isso daí. Porque assim, eu acho que o Isaac Hadjar meio... Eu sei que ele é esquentadinho, mas eu acho ele meio... Mas o Helmut Marko já falou que ele não tem a personalidade Red Bull mesmo. Sei que vocês estão concordando. Tem gente que acha que ele tem por ser esquentadinho. Acho que ele é tipo o Max. Minha reação... Não. Por enquanto ele sai um chato, e daí vai ser ruim pros companheiros dele, né? Sim. Agora o Lance Stroll. O Lance tem que ser... Eu acho que ele tava no caminho certo com a ex dele. Mas o Lance tem que essa ser vibe uma princesinha. Meio Flávia, meio... Tem que ser uma princesinha. Alexandra. Né? Eu acho também. Uma menina, tipo... Ele tava no caminho certo. Sabe o que seria muito legal pro Lance também? O que é? Uma Carmen. Nossa, isso ia fazer maravilhas pela reputação do Lance. Gente, o RP do Lance ia amar. Ia chorar de emoção. Entendeu? Sim. Só que daí tem que ser uma Carmen, não uma Isa. Sim. Tem que ter molho. Não, eu concordo. Uma Isa também ia ser bom. Mas ia ser bom pro Lance, não pra imagem dele. Isso aí, ia ser bom pro Lance. Sim. Também tá ótimo. Gostei, hein? Eu ia achar o máximo. Já estamos torcendo aí. Quem Jamie Chadwick, apresente aí mais uma amiga estilo Carmen. Isso. Alguém aí tem Santo Antônio como santo de devoção, assim como eu? Vamos rezar pra essa gente. Mas sabe, gente, a gente tá brincando bastante falando desse assunto que a gente adora, mas pra mim, essa função das WEGs tem uma coisa que não é só o politicamente correto ou não dessas histórias. Mas assim... me chama muito a atenção o quanto o fato dessas meninas estarem nos holofotes é exigido delas de que elas sejam simplesmente agradáveis aos olhos. Isso Sim. é uma coisa assim que quase retrógrado, né? Não, é retrógrado. Sim. Sabe? E assim, todas as WEGs, elas foram colocadas num lugar tão clichê, tão absurdo, sabe? Assim, elas foram resumidas a 3 ou 4 coisas. Todas elas. Uhum. E assim, e sempre que isso acontece com qualquer grupo de pessoas, tu simplesmente tira a humanidade dessas pessoas, sabe? E é isso que eu acho que empobrece tanto o debate, que esvazia o debate, na verdade. Sim, porque na real aquelas meninas... isso foi uma coisa que a gente martelou muito naquele nosso primeiro episódio das WEGs, que foi o que foi super bem ano passado. Mas é que, tipo assim... elas são eggs, mas tipo assim, isso não é o traço marcante da personalidade de cada uma.
isso é uma característica, tipo assim, tipo sanguíneo, sabe? Sim. Eu sou o Egg, mas na verdade eu sou todas essas outras coisas. E assim, sério mesmo que a gente vai presumir que, todas elas são muito legais. Ou, que não tem nenhuma filha da puta ali. Sabe? Sério mesmo que a gente acha que todas elas encontraram os companheiros perfeitos, então elas vivem as vidas perfeitas. Óbvio que num não. cenário perfeito para elas exercerem as suas perfeições. Gente, sério mesmo? Na real, é a mesma coisa que os amigos de vocês da faculdade, do colégio, do trabalho, que aí tem um parceiro, uma parceira. Tipo assim, são relacionamentos normais, só que eles são hiper expostos e ainda levam mais toda essa carga das expectativas. Sim, das expectativas que se tem em relação a alguém que é um parceiro de um piloto. Então, tipo assim, repense que se você quer ser uma lag... Não, mentira, pessoal. Se você quer ser uma lag, o Bifest vai te apoiar. Prós e contras. É um relacionamento normal com muito julgamento extra. Porque, na verdade, quando é uma princesa do paddock, uma não sei o que chega lá brilhando e arrasando, nossa, é o estereótipo da lag. Mas aí quando é uma menina calminha, quietinha, não sei o que, o pessoal acha ótimo. Sendo que, na verdade, aquilo é uma imagem tão polida pra RP quanto a outra. Exatamente. Então, na verdade, é mais uma forma de julgar as meninas pra que elas se conformem a uma forma. Exatamente. Que agrade aos homens. Exatamente. Gente, muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. Gente, longuíssimo, mas vocês falaram que vocês gostam, né? Então a gente vai se esforçar aqui. Não liguem pra furadeira do lado de fora. Sim. Fomos trolladas por essa furadeira hoje. Muito obrigada pela audiência de vocês e por nos acompanharem durante toda a semana. Se você não nos acompanha durante a semana, você está mais do que convidado para fazer isso. Nós somos @BFestPodcast em todas as redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada. Deixem um like de vocês se estiverem nos assistindo pelo YouTube. Se inscrevam no canal. Quem estiver ouvindo no Spotify, avalie também o nosso podcast. Isso é super importante pra gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo! Tchau!